Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 4, Lei de Reprodução, item 3, obstáculos à reprodução, a partir da pergunta 693. Esse é um tema bem pequenino, né, do Livro dos Espíritos, mas é um tema necessário que a gente faça a passagem. Ao mesmo tempo que pequenino, polêmica, né? Um assunto polêmico, principalmente para os dias atuais, quando a gente fala nos obstáculos à reprodução. Que obstáculos são esses, né? A gente sabe que existem aí inúmeras possibilidades para que a reprodução não aconteça. Aqui nesse capítulo, mais amplamente, vai ser dito da questão de reproduzir ou não. É proibido você tomar uma pílula? É proibido para que você, através do seu livre-arbítrio, não queira, né, ter filhos? Ou se tem, né? Ou seja, usar métodos para que a reprodução não seja, então, eficaz, né? Então, por isso que a gente já vê aí, de antemão, já começa vendo a polêmica, né? Cada religião entende de uma forma, a doutrina espírita também tem seu posicionamento, e nós vamos ver agora o que os espíritos disse quando Allan Kardec fez, então, a pergunta. Então, nós vamos lembrar, né, desde agora, que o Livro dos Espíritos é de 1857. Então, ou seja, olha aí, né? Quase que 2 décadas, né? 2 séculos. Então, a gente precisa trazer e fazer uma reflexão para os dias atuais. Então, a pergunta 693 é a seguinte: as leis e os costumes humanos têm como objetivo ou efeito criar obstáculos à reprodução que são contrários às leis da natureza? Então, olha a resposta. Tudo que entrava a natureza em sua marcha é contrária à lei geral. Então, a pergunta é no seguinte sentido, né? As leis e os costumes humanos, né? A gente já tem em nós esse costume de ter o objetivo ou o efeito de criar um obstáculo referente à reprodução, né? Então, a gente vai, de uma certa forma, contra a lei da natureza. Então, Allan Kardec está querendo saber o seguinte: e aí? Né? É correto? É incorreto? E os espíritos respondem que tudo que entrava, ou seja, que vá contra, que, de uma certa forma, cria barreiras, né? A natureza, a marcha da natureza, é contrário à lei geral. Então, olha lá, o que nós entendemos sobre isso? Eles estão dizendo o seguinte: olha, o homem, assim como as outras cadeias, não só nós, animais racionais, mas todos os outros, inclusive, né, vegetais, procriam, né? Ele está dizendo o seguinte: e quando a gente, no nosso costume, a gente tem essa tendência, não, agora eu não quero engravidar, né? Estamos ali no período fértil, mas eu não quero, então eu vou arrumar um meio para que eu crie ali, então, um obstáculo para que isso não aconteça. Então, ele está falando o seguinte, que tudo que se coloca à frente da natureza é contra a lei geral. Só que nós precisamos entender o seguinte: nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Talvez nós vamos ver nas perguntas aí subsequentes, nós vamos entender um pouco mais, talvez está em nós a conduta errada, né? Então, nós fomos feitos realmente para essa questão da procriação. Mas nós precisamos nos atentar aos dias atuais. Nós precisamos entender que existem também dificuldades. E nós precisamos entender que a vida lá em 1857 era uma. Hoje é outra completamente diferente.
com valores diferentes, com princípios diferentes, com evolução diferente e também com necessidades diferentes, né? Porque hoje em dia, não que lá atrás não seja, mas hoje em dia você ter filhos te chama a uma responsabilidade maior. Por quê? Porque o mundo, as pessoas que aqui habitam, o que acontece? São completamente diferentes lá de trás. Então, aqui eles falam, né, que a gente realmente está criando barreiras e está indo contra a lei natural, que em tese, né, não seria o certo. Mas nós precisamos usar, através do nosso livre-arbítrio, as ponderações, colocar os pontos nos is, né? Por quê? Porque se eu não tenho condições de ter aquele monte de filho, como que eu assim quero ter para poder fazer ali aquela criança chegar e ter um sofrimento aí desnecessário? Ah, Ana, mas cada um tem seu projeto reencarnatório, cada um vem com o sofrimento que precisa, mas determinadas coisas ainda assim são desnecessárias. Então, nós vamos avançando para que a gente possa continuar aí nesse entendimento. Olha a pergunta 693A. Porém, a espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem seria logo vítima. Então, ele está falando o seguinte, olha, as outras espécies, elas também têm a questão da reprodução. E se elas reproduzissem de uma forma exacerbada, que não tivessem ali o predador para limitar essa reprodução, né? A classe, o meio estaria prejudicado. Até o homem seria nocivo até mesmo para o homem. E olha o restante da pergunta. Comete o homem um ato repreensível impedindo essa reprodução? Então, o ato de não procriarmos, né, constantemente, exageradamente, e não seria ruim para a gente também? Essa questão de criar barreiras, obstáculos para que a gente não engravide, né, as mulheres aí, né, não engravide a todo custo, também não seria prejudicial, né? E o homem comete, é repreensível essa atitude? E olha a resposta. Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a produção de acordo com as necessidades. Não deve entravá-la sem necessidade. Então, veja bem. Deixa eu pegar até minha caneta aqui para eu poder marcar. Cadê? Então, veja bem. Já sumiu, já não achei. Essa pergunta vai nos esclarecer muito bem. Porque olha o que eles falam. Deus nos concedeu um poder, um dom, o livre-arbítrio. Nós precisamos usá-lo com responsabilidade, porque ele fala que, olha, que o homem deve usar para o bem, mas ele não deve abusar. Que, olha lá, ele pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve entravá-la sem necessidade. Então, o que a doutrina está nos dizendo, apesar de ser um tema hoje em dia completamente diferente, mas que com essa pergunta nos responde muito bem à realidade que nós vivemos? Ele está dizendo o seguinte, olha, não é proibido, né, você regular a questão da reprodução, mas você deve usar o seu livre-arbítrio de acordo com a sua necessidade, ou seja, de acordo com a sua condição. E ele vai mais à frente, você não deve entrevá-la sem necessidade. E aí aqui cabe um parênteses para a gente refletir, lá na questão das perguntas 698 e 699, lá no item celibato, onde ele fala justamente dessa questão, né? Ah, mas e o celibato? Aquele que resolve fazer o celibato? Não estamos aqui entrando na questão de padre, mas naquelas pessoas que querem se abster, né? E eles falam lá o seguinte, olha, aquele que se abstém por puro egoísmo,
não é bem visto aos olhos de Deus, né? Porque se você está aqui para crescimento, é porque alguém te deu oportunidade. Você não querer dar essa oportunidade por puro egoísmo, eu não quero preocupação com o filho, eu não quero preocupação com a família. Olhando materialmente, é um direito que cada um tem, né? Mas será que dentro das ordens morais é o melhor? Então é isso que quando ele fala, não deve entrevá-la sem necessidade. Porque às vezes a pessoa tem condições, tanto biológicas como financeiras, né? Tem estrutura, consegue e ainda assim abstém, né? Cada caso é um caso, porque nós sabemos que tem aqueles também que veio com projeto reencarnatório de não ter filhos, né? Mas nós não podemos fomentar esse pensamento em nós. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restaurar o equilíbrio entre as forças da natureza, e isso ainda o que diferencia dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais concorrem também para com esse equilíbrio, já que o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, sempre provendo a sua própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam, né? Então, ele dizendo para a gente que a gente o faz essa questão da reprodução com conhecimento de causa, né? E que a gente pode regular, mas que a gente possa usar esse poder de mudar, né, a lei geral com responsabilidade, com consciência, né? Pensando, será que esse é o melhor caminho? Será que eu não estou sendo egoísta? Isso está de acordo com a minha possibilidade e com a minha necessidade, né? Então, é todo um amparato, é amplo, né? Todas as questões, todos os pontos que a gente precisa abordar quando se trata dessa questão da reprodução, né? Eu até entendo, no meu posicionamento, né? A gente sabe que tem muitas pessoas, muitos espíritos aguardando oportunidade de retornar na Terra para a reencarnação, sim, né? Mas eu preciso, sobretudo, fazer as coisas com responsabilidade, porque aqui no Evangelho está dizendo, nós o fazemos com conhecimento de causa, né? Ninguém está aqui fazendo as coisas como os animais, né? Os animais usam a questão do sexo apenas para a reprodução, diferente da gente, né? A gente tem conhecimento do que a gente está fazendo. Então, o que está sendo feito, que nós possamos ter, sobretudo, responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas ações. Pergunta 694. O que se deve pensar dos usos que têm por consequência impedir a reprodução, tendo em vista a satisfação da sensualidade? Então, ele está dizendo aqui a questão sexual daqueles que utilizam dos meios para bloquear essa reprodução, para poder usar o sexo para o prazer, para a sensualidade, né? Então, o que pensar destes? Já que nós sabemos que os animais, eles não utilizam o sexo para satisfazer, né? Para satisfação. Então, o que acontece? Eles usam para a reprodução. A gente para a sensualidade, para o prazer. Então, o que pensar daqueles que usam, né? Sabe que se tiver determinado ato, o que vai acontecer, mas para que aquilo não aconteça, utiliza-se de uma barreira para bloquear. O que pensar desses termos, né? Desse modo? E aí os espíritos respondem: isso prova o domínio do corpo sobre a alma e quanto o homem está ligado à matéria. Por isso que eu falei que talvez a questão comportamental esteja em nós, né? Porque nós usamos essa questão sexual muitas das vezes de uma forma equivocada, né?
Muitos usam para quê? Para se prostituir. Muitos usam aí, né? Tem pessoas viciadas na questão sexual, então usa de uma forma exacerbada, exagerada, descontrolada, né? Então, isso só prova que nós estamos muito próximos da matéria, energias muito condensadas, e que nós estamos aí com o corpo sobrepondo muitas das vezes o espírito. Alguma dúvida, gente? Nós encerramos assim o estudo desse item, que é a questão dos obstáculos à reprodução.